pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Ei, Cris, você é a primeira a entrar aí, Cris. Tudo beleza? Vamos lá. Apareceu aí um título aí para você, Cris. Eu experimentei hoje colocar um título na live. Conta para mim se apareceu direitinho aqui, porque para mim não aparece. Eu acho que eu não coloquei direito, não. Vamos lá. Estamos hoje com uma proposta diferente. Em uma live, nós vamos continuar com as lives com os convidados, né? Mas hoje vamos experimentar fazer também, é o que a gente vai fazer de vez em quando, um formato diferente. Obrigado, Cris. Obrigado pela resposta aí. Um formato diferente em que a gente vai falar hoje, é um universo bem amplo das danças de salão, abordando qualquer assunto das danças de salão. Pode ser a história, pode ser o ensino, as aulas de dança de salão, a formação de professores, pode ser o universo musical das danças de salão, pode ser as danças de salão nos palcos, coreografia, criação. Então hoje eu estou aqui para iniciar, para a gente experimentar esse novo formato, né, de live. Nas próximas a gente vai continuar com os convidados, mas também de vez em quando vamos fazer esse tipo de formato. Só que aí nas próximas vamos fazer recortes aí, hoje vamos falar sobre história, hoje vamos falar sobre música, né? Então, atendendo aí, né, respondendo perguntas de vocês, esclarecendo dúvidas, enfim, o que estiver ao meu alcance aí, o que eu puder conversar com vocês, trocar ideias sobre esse universo das danças de salão, né, no qual eu vivo, habito já há mais de 30 anos, né? A Lurdinha, que não podia faltar, tá aí com a gente. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, tem aí embaixo, ó, um pontinho de interrogação, né? Um quadradinho com um pontinho de interrogação. De preferência, coloca aí no pontinho de interrogação. Ou então, coloca aí no bate-papo mesmo, coloca aí a sua pergunta e me fala se você quiser entrar ao vivo aqui comigo também, né? Eu vou gostar, vou preferir, vai ser mais legal ainda. Então você coloca qual é a sua dúvida, que assunto que você queria tratar, comentar aqui conosco, né? E aí eu te coloco ao vivo aqui comigo e a gente pode interagir, vai ser mais legal ainda, né? Aí, para não estender muito, para a gente poder atender as dúvidas aí, os comentários das outras pessoas, aí a gente limita aí a entrada de cada um a 2 minutinhos, né, para a gente poder atender os outros interessados em participar aqui da live comigo, beleza? Então, vocês podem colocar, né, uma observação aqui, ó, eu queria entrar ao vivo, queria fazer um comentário, queria fazer uma pergunta, né, e aí eu te coloco ao vivo, ou então, repetindo, você clica aqui nessa interrogação e escreve aí quais são as suas dúvidas, né, porque aí fica mais fácil para eu ver. No entanto, se você escrever aqui nos comentários também, não tem problema. Eu vou ver e vou dar sequência, né? Aí a gente vai começar a interagir sobre este assunto, beleza? Também é um espaço para a gente contar casos, né, vividos nesses 30 anos aí trabalhando com danças de salão, muitos casos de sala de aula, né, de interação com alunos, casos emocionantes, bonitos, engraçados e casos também dos palcos, né? Casos também muito, muito legais, assim, de momentos de criações de espetáculos ou de momentos de participações, né? No palco e ali de momentos muito emocionantes, muita adrenalina ali no palco. Sara também está aí conosco. Sara que não perde uma live, né? Assiste todas. Então, é um momento também para isso, para a gente contar casos, né? E hoje teremos mais uma novidade também. Ei, Leandro, tudo beleza, Leandro? Saudade de você, Leandro. Saudade de te ver nas aulas aqui online também, viu? Não sei se você tem acompanhado pelas gravações,
Ah, mas saudade de te ver dançando lá, né? Vânia tá sempre aí nas nossas aulas também, né? Não, Vânia? Também é o momento para gente inserir outra novidade para vocês, que é a aula de dança sola, que vai rolar hoje às 7h30. Nossa live termina às 7, às 7h30 a gente inicia essa aula que hoje vai ser aberta. Hoje para todo mundo experimentar essa aula de dança sola. O que é a dança sola? Boa noite, Nilma, Estela, tudo beleza? Olha, para quem entrou depois, né? Eu estava explicando agora no início que essa live era um formato diferente, uma proposta nova para a gente experimentar o quê? Interagir com vocês, né? Tô aqui para responder perguntas, comentários de vocês. Quem quiser entrar ao vivo comigo também pode entrar ao vivo comigo, é só mandar a solicitação e entra ao vivo. A Lurdinha colocou aqui, ó, nas perguntas, só um detalhe. Hoje eu vi aqui na Mimos Dança que está 29 anos. Que tal atualizar? Boa observação, Lurdinha. Por que consta aí na bio do Instagram da Mimulus 29 anos? Porque, na realidade, nós estamos no ano dos 30 anos. Mas a Mimulus completa 30 anos exatamente no dia 17 de novembro. Então, na realidade, nós ainda não completamos 30 anos, né? É somente por isso. É igual aquela criança que já está perto de fazer 5 anos, 6 anos, que aí você já fala, ah, já está com 5, já está com 6. A Mimulus é mais ou menos assim, aquela criança que já está perto dos 30, né? Então a gente já fala que... Mas na verdade nós estamos no ano dos 30 anos. Ainda consta aí 29 anos, porque completaremos os 30 anos no dia 17 de novembro. E no dia 17 de novembro, com certeza, a gente vai ter um encontro virtual, um encontro muito importante. Se possível, já teremos também encontros presenciais, né? Para a gente poder comemorar muito os 30 anos da Mimulus. Cláudio Sobral também entrou lá de Recife. Tudo bem, Cláudio Sobral? Cláudio Sobral, um grande professor de dança lá de Recife, professor de forró e outras danças, que, olha, acho que eu vou soltar a novidade aqui para vocês. Ele vai estar conosco, nos presenteando com uma aula de forró diretamente lá de Pernambuco para os alunos da Mimulus Digital. Então fiquem ligados aí que logo logo Cláudio Sobral, grande professor de dança lá de Recife, vai estar conosco, né? Mais uma parceria que a Mimulus Digital está fazendo. Nesse sábado eu ministro, nesse ou no próximo, vamos ver, eu ministro uma aula para a Associação Pernambucana de Danças de Salão, vou ministrar uma aula de criação coreográfica para eles. E o Cláudio Sobral vai retribuir essa gentileza com uma aula de forró diretamente lá de Recife pra gente. Então fiquem ligados aí que nos próximos dias a gente vai enviar mais detalhes para você poder participar dessa aula. Leandro tem certeza que vai querer participar dessa aula. Não é não, Leandro? Muito bem, então essa aula de dança sola que vai iniciar hoje às 19h30. Como é que vai funcionar essa aula? O link hoje está aberto para todo mundo, quem quiser participar, entra aí na nossa bio, vai ser direcionado lá para o Ebanks, faz um cadastro rapidinho e recebe o link, beleza? Nessa aula de dança sola nós vamos trabalhar swing, lindy hop, tá? Salsa, samba e bachata, principalmente esses 4. Pode ser que de repente entre alguma outra coisa, né? Uma aula bem dinâmica para quem quer aí se movimentar, sair desse sedentarismo do pandemônio, né? Se movimentar bastante, fazendo sequências, aprendendo pequenas sequências, pequenas células coreográficas para você treinar o seu corpo, para você aprender mais de cada uma dessas danças, bachata, swing, salsa e samba. E para quem quiser depois experimentar fazer isso com o par, pode experimentar fazer isso com o par, né? Vamos ver aqui, Sandra está falando, no plano de fundo cheio de livros, creio que deve ter um livro queridinho sobre dança. Você mostraria e falaria sobre ele, uma sugestão de leitura? Olha, boa ideia, viu, Sandra? Na verdade tem vários aqui queridinhos sobre dança, eu vou pegar um aqui daqui a pouco para falar com você. Vamos lá, respondendo aqui, olha só, tem algumas perguntas aqui que as pessoas estão colocando, para quem entrou depois, você pode colocar a sua pergunta aqui embaixo, nessa interrogação com esse quadradinho, que fica mais fácil para eu visualizar, tá bom? Ou então você pode solicitar para participar na live aqui ao vivo, que aí eu deixo você entrar comigo e você faz a sua pergunta aqui ao vivo, vai ser bem legal para as pessoas te verem, para as pessoas te conhecerem. Então vamos lá, a Cris colocou aqui, qual o momento mais emocionante vivido no mundo da dança durante esses 30 anos? Nossa, Cris, essa pergunta é muito difícil.
Porque foram muitos momentos muito emocionantes, e em diversos universos, né? Se você me perguntar, talvez o momento mais emocionante em sala de aula, foram muitos também, né? Mas é muito diferente e com a mesma intensidade de momentos vividos no palco, por exemplo, né? E aí são emoções num grau de intensidade igual também, emoções que a gente já viveu, por exemplo, em grandes teatros e festivais importantíssimos no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, mas momentos como, por exemplo, recentemente, né, no final do ano passado, em que a gente esteve dançando na Escola Estadual Francisco Salles, né? Agora eu não me lembro se é Estadual ou Municipal Francisco Salles, uma escola para deficientes auditivos, muitos que carregam outras deficiências também, muitas crianças carregam outras deficiências. A gente fez uma apresentação especialíssima para eles na ocasião da Semana da Criança, uma adaptação do nosso espetáculo Por um Fio, e foi assim, né? Uma emoção de uma intensidade igual a que quando eu estou num palco para 3.000 pessoas no exterior, né? Poder levar um pouquinho da nossa dança para aquelas crianças, né, que vivem tais condições e muitas delas, a grande maioria, nunca tinham estado presente num espetáculo de dança, nunca tinham assistido uma apresentação de dança. Isso assim é muito gratificante. Então assim, só estou lembrando dessa, que foi uma das mais recentes, mas foram muitas. Isso aí daria um livro, né, Sara? Um livro para a gente listar essas emoções todas. Lurdinha, o que eu disse está no texto. Não entendi o que você quis dizer, Lurdinha. Me conta aí. O que eu disse está no texto. Me conta aqui, que a Lurdinha colocou aqui nas perguntas. Vamos lá. A Sandra então pediu uma sugestão, um livro queridinho sobre dança. Vamos lá. Me pegou de surpresa aqui, mas eu vou escolher um livro aqui para sugerir para vocês sobre dança. Vamos lá. Olha só, coincidentemente eu estava mexendo com ele hoje, uma parte escaneada dele, né? Talvez ele não seja tão fácil de conseguir, mas está aqui, ó, Jazz Dance. Talvez vocês estejam vendo espelhado aí, né? Jazz Dance. Por que eu escolhi esse? Esse aqui tem muito a ver com a história do swing, a aula que a gente ministrou nesse último sábado aqui na Mimulus Digital. Por que eu escolhi esse? Porque quem lê, quem entende sobre história do swing vai estar conhecendo um pouquinho também sobre história do tango, sobre história do samba, sobre história da salsa, porque todas esses outros gêneros se relacionam, dialogam com o jazz, né? Então, história do swing é fundamental. Por isso eu bati o olho nele e escolhi ele. Mas podemos ver algum outro aqui também, ó. Quer ver? Olha, esse aqui não é sobre dança especificamente. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Isso aqui foi um dos livros que inspirou o espetáculo Pretérito Imperfeito da Mimulus Companhia de Dança. Uma das referências, né? Ele fala de maneira genial, de um filósofo francês, fala de uma maneira genial sobre as virtudes, a coragem, a fidelidade, a compaixão, enfim, diversas virtudes, de maneira linda, fechando com o amor, né? Então recomendo grandemente esse livro. Não é diretamente relacionado à dança, mas essas virtudes se relacionam a qualquer área do conhecimento, né? Deixa eu ver o que mais que colocaram aqui para mim. Só um detalhe, hoje eu vi aqui Cláudio Sobral colocou: o aluno sabe que os fundamentos ajudam a acelerar o aprendizado de vários ritmos. Olha, brilhante colocação, Cláudio. Os fundamentos, o que a gente chama de fundamentos? É até legal a gente explicar isso, né? Tem até um curso que eu estou dando na quinta-feira, na Mimulus Digital, que é Bolero e Fundamentos, onde eu utilizo do bolero como ferramenta para ensinar fundamentos das danças de salão, né? Para que sejam estendidos para diversas outras áreas de conhecimento, ou para diversas outras danças, né? Então, eu utilizo o bolero como ferramenta para ensinar como ter uma melhor postura, mais elegância para dançar, como ter mais equilíbrio para dançar, né? Eu utilizo o bolero para ensinar como ter mais projeção de movimentos, como obter uma melhor conexão com o par. Ou seja, esses são exemplos de fundamentos, né,
habilidades que o dançarino, a dançarina precisa e que, sabendo utilizar isso, por exemplo, no bolero, ele pode estender isso para o forró, ele pode estender isso para o samba, ele pode estender isso para o tango. Né? Então isso são os fundamentos. Eu citei alguns, poderia citar vários outros. Né? O Lúcio está dizendo aqui, está parecendo live de jornalista, estante cheio de livros. Só vou fazer uma live depois que tiver uma biblioteca assim. Olha só, Lúcio, outro dia eu estava contando isso. Numa das lives que eu fiz com o Ed Andrade, que é um arquiteto, cenógrafo, que foi o cenógrafo de quase todos os trabalhos que eu fiz, tanto para Mimos quanto para outras companhias. Ele ainda estava rindo, a gente estava rindo, ele estava contando que, né, atualmente a maioria das pessoas coloca como fundo assim os livros. Né? Eu de vez em quando, para variar um pouquinho, coloco uns quadros assim, ou outros fundos mais. Mas ele estava dizendo que tem na internet atualmente uns painéis que você compra para colocar atrás. Tipo assim, se você não tem livros, né, para fazer o fundo ali da sua live, compra esse painel, que aí vai parecer que você, né, é mais culto, tá cheio de livros ali atrás, né? Então você pode comprar, se você não tem uma estante, você pode comprar um painel desses, tá bom? A Carla perguntou aqui, como a Mimos tem visto os resultados, o progresso dos alunos do formato de ensino à distância, né? Boa pergunta, Carla, e ela completa aqui, já mensuraram isso? Olha, Carla, se você, inclusive eu acho que você trabalha um pouco nessa área, assim, se não me engano, né? Enfim, tem a ver com sociologia, antropologia e tudo mais, mas de repente se você tiver interesse, porque outro dia a Carla postou um artigo muito legal explicando o que é essa média móvel, né? Que, enfim, permeia o noticiário hoje em dia sobre o avanço do Covid-19, né? Então, Carla, se você quiser me ajudar nisso, como mensurar, eu vou gostar muito, né? Porque realmente a gente não tem isso mensurado. O que eu percebo, o que eu sinto, é que muitos alunos têm adquirido uma consciência corporal muito maior, né, com as aulas virtuais. Por quê? Porque ao não ter a interação física ali com o professor e muitas vezes também com o parceiro, né? Ele tem que estar ela tem que estar muito mais atentos, né? O que eu tenho que fazer com o braço, para que direção movimenta a minha perna, né? Em que perna eu tenho que estar com o peso, né? De certa forma mais difícil para entender o movimento, de certa forma, por quê? Porque tem outros facilitadores. Tem a gravação da aula, que ela pode pegar depois e assistir 2, 3, 5, quantas vezes quiser e repetir, que na aula presencial não tem isso, então isso é um facilitador, mas naquele momento ali da aula, né, ele tem esse dificultador, que não tem ali o contato físico com o professor. No entanto, isso acaba fazendo com que a médio e longo prazo o aluno aprenda, a aluna aprenda com muito mais solidez, né? A base seja muito mais sólida, porque ele aprende o movimento de uma forma um pouco mais difícil, mas ele já aprende com uma consciência corporal muito maior. Então isso é o que eu tenho observado, mas não temos mensurado. Se você topar, né, descobrir um método para mensurar isso, eu vou adorar entrar nessa com você, né? Cláudio Sobral está dizendo, tem gente que dança com o livro na cabeça, nos dois sentidos. Não sei se é isso que você está querendo dizer, ô Cláudio, mas tem gente que antigamente, né, em cursos de modelos e manequins, então colocava um livro assim na cabeça para a pessoa andar com mais elegância, porque ela não podia derrubar o livro. Hoje eu brinco que isso deve ser feito, na verdade, com um iPad, né, com um Kindle, porque aí a pessoa vai dar muito mais valor, não vai deixar cair mesmo, né, vai melhorar a postura mesmo. Mas ele está dizendo com o livro na cabeça, nos dois sentidos porque dança também muito ligado na teoria. Isso me lembra, Cláudio, o grande Frank Manning, que voltando aqui ao swing, ao jazz, foi uma das lendas, né? A grande lenda, na verdade, do swing, do Lindy Hop. E uma das frases icônicas, antológicas dele é o seguinte, ele dizia... Para você aprender a dançar, o Lindy Hop no caso, mas eu estendo isso para todas as outras danças, é muito importante que você aprenda a contagem, né? A contagem do passo, a contagem do ritmo. Logo que você aprendeu, esqueça. Não era exatamente com essas palavras, mas é isso que ele queria dizer.
E eu estendo isso, talvez, para o que você esteja comentando aí, né? Dançar com o livro na cabeça, ou dançar com a teoria na cabeça, né? Com esses fundamentos na cabeça. No primeiro momento, é muito importante que a gente tenha essa teoria na cabeça, que a gente tenha esses fundamentos. É legal que a gente estude história, é importante que a gente tenha essa contagem na cabeça. Mas, claro, isso vai servir ali para a aula, para o momento de treinamento, mas na hora de dançar, né? É como o Frank Manning disse, é importante que você esqueça entre aspas, é importante que você já tenha aquilo incorporado e aí você faça de forma inconsciente, né? E aí, a partir do momento que você treinou, praticou com toda essa teoria na cabeça de forma muito racional, aí você dance de forma sensorial, de forma inconsciente, porque aí sim você vai desfrutar dos prazeres, né, que aquela dança te proporcionam, né? Então tem um momento para o estudo, para contagem, para teoria, mas aí na hora de dançar não é hora de ficar pensando em números, em posição do braço, em contagem, etc, né? Aí é hora de desfrutar da dança. Mas a gente só vai conseguir chegar nisso se houver o momento da prática, da técnica, né? Deixa eu ver o que mais que a Carla falou aqui. Vou pensar em formas de mensurar, mas a questão da consciência corporal é uma boa iniciativa. Com certeza, podemos pensar em abordar os alunos. Os alunos, não entendi o que você escreveu por último aí. Airabis, não entendi, esclareça para mim, Carla. Ela completou depois. Formulário simples de pesquisa e tentar fazer a análise de vídeos. Sim, é um bom início, né? Cláudio Sobral colocou aqui, saber tempo de condições orgânicas no corpo. É o que a Sara colocou logo em seguida. Inconsciente e competente. Perfeito, Sara. Né? Que tem uma... Isso vem da pedagogia, em que Sara é mestre aí na arte, né? Em ensinar através da arte, a arte-educação, né? Que fala sobre isso. Que num primeiro momento o aluno ele é inconsciente e incompetente, né? Depois ele passa a ser consciente mas ele continua incompetente, não é isso? Aí depois ele ganha competência e continua consciente, ou seja, ele consegue fazer o passo, né? Ele tem competência para fazer o passo, mas ele ainda tem que fazer com consciência, pensando. E o quarto estágio, que é o ideal, é quando ele consegue fazer com inconsciência, mas competência, ou seja, ele continua conseguindo fazer, mas sem o racional. Perfeito, Sara. Era exatamente sobre isso que a gente estava falando, né? Maravilha. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. Lembrar que, né, as pessoas que entraram depois, nessa live aqui, a gente está respondendo perguntas, comentários, interagindo com vocês. Então quem quiser colocar sua pergunta aqui embaixo, nesse interrogaçãozinha, esse retângulozinho, coloca aí, por favor, fica mais fácil de eu me organizar aqui, mas quem quiser colocar aqui também, né, nos comentários aqui no bate-papo, também fique à vontade, tá? Então deixa eu ver que acho que colocaram mais alguma coisa aqui. Das suas plateias fora da América Latina, qual lhe pareceu mais calorosa? A Lourdinha tá perguntando. Olha só, Lourdinha, isso é uma coisa muito engraçada, sabe? Vou contar uma coisa pra vocês. Primeira vez que a gente foi dançar na França. Bom, primeiro assim, os agradecimentos dos nossos espetáculos, eu acho que da maioria das companhias, mas a gente sempre cuidou muito disso, né? Em coreografar o agradecimento, né? Em fazer um agradecimento organizado. Eu acho muito engraçado, muito esquisito quando o artista vai agradecer e é aquele negócio assim meio, né, que ele não se preparou para aquilo, né? Claro, tem que ter o espaço para espontaneidade, sim, mas tem que ter minimamente uma coreografia. E a gente foi fazer o agradecimento como a gente estava acostumado a fazer aqui no Brasil, né? E terminamos o agradecimento e o público continuava aplaudindo, não parava de aplaudir, e a gente teve que improvisar, voltar de novo mais 2, 3 vezes, né? Até que o público então parasse de aplaudir. E aí, a partir disso, a gente aprendeu, né, que o público europeu, não somente o público francês, mas a maior parte do público europeu, então tem essa grande diferença. Como é que é o público brasileiro? O público brasileiro tem
ele é caloroso, mas ele é rápido. Né? Então ele aplaude ali no final, né? Na maior parte dos espetáculos todo mundo levanta, aplaude de pé, e tal, beleza, e acabou. O público europeu, o público francês especialmente, é muito legal porque você consegue ter a medida exata do quanto você fez sucesso. Né? Então, ele não é caloroso assim, explosivo. Né? Você mede o quanto você fez sucesso, não é por aquela explosão do público, é pelo tempo que ele permanece aplaudindo. Tanto é que né, vem desde antigamente essa medida do sucesso de um espetáculo pelo número de cortinas. O que é o número de cortinas? Isso vem, né, lá do público europeu. Aqui no Brasil tem de vez em quando isso, mas é muito mais raro. Lá na Europa que tem muito isso. Né, os artistas agradecem, fecha a cortina. O público continua aplaudindo, então abre a cortina, agradece novamente, fecha a cortina. Se o público continuar aplaudindo, abre a cortina de novo. Por isso é muito importante ter um cortineiro, né, que é o técnico que fica ali na cortina, com experiência, bem treinado, que tenha esse feeling, para ele saber que hora ele pode abrir a cortina, se ele deve abrir mais uma ou não. Isso é muito legal, né? Então você mede pelo número de cortinas, quantas vezes abriu a cortina. Mas, então assim, basicamente é isso, é o tempo que aplaude. Então se você for ver o francês, o europeu de uma forma geral aplaudindo, é um aplauso frio. Que inclusive todos do teatro aplaudem no mesmo ritmo. Tá, 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 tá. Não tem essa coisa, e foi, né? Mas eles ficam por bastante tempo, se eles gostaram. Se eles não gostaram também, é isso, tá, e parou. Uma cortina, 2 cortinas somente. E outra coisa muito legal é que eles só levantam, eles só aplaudem de pé se realmente eles consideram que o espetáculo merece. Ou seja, eles não levantam por qualquer coisa. E aí, se eles levantam e ainda gritam bravo ou qualquer outra coisa, aí que você pode ter certeza que você fez muito sucesso. Então assim, é muito legal porque você tem a medida exata se foi bom ou não. Aqui no Brasil a gente brinca que o público brasileiro é muito falso nesse sentido assim. Qualquer espetáculo, eles, lindo e tal, né? Então pra gente no palco é muito gostoso, mas a gente não tem essa medida. Né, de saber assim, é legal também lá na França, porque aqui, por exemplo, se as pessoas das primeiras filas levantam para aplaudir de pé, os de trás levantam também. Pô, levantou, vou levantar também. Lá na Europa não, às vezes você tem 1, 2, 3 que levantam no teatro e os outros permanecem sentados. Esses 3 consideraram que vale a pena levantar, os outros não. Né? Eu já vi um livro, inclusive, muito legal, que ele ensina isso, como o público deve se comportar. E ele fala exatamente isso assim, se você gostou, né, aplauda. Se você gostou muito, levante, aplaude de pé. Se você adorou, então levante, aplaude de pé e grite bravo. Né? É muito legal isso. Quando eu estava trabalhando no Bolshoi, a escola do Teatro Bolshoi no Brasil, eu achei muito interessante o que eles fazem lá, que são uns espetáculos para formação de público, para crianças. Antes de começar o espetáculo, tem uma das crianças, inclusive uma das alunas da escola, ela faz uma pequena palestra explicando coisas importantes de como você deve se portar ao assistir um espetáculo. E são coisas que a maioria das pessoas devem aprender. Como, por exemplo, no dia que eu estava lá, ela estava explicando o quê? Ela estava falando, olha, se você sentir vontade de tossir, o que você deve fazer? Né? Se você tiver uma crise de tosse. Né? Se você gostou, você faz assim. Se você, então explica cada detalhe de como você deve se portar, né, num teatro. E eu acho que a maioria das pessoas não tem conhecimento de muitos desses detalhes, inclusive, né, de como aplaudir no final. Né? Se você é obrigado a aplaudir ali junto com todo mundo, mesmo se você não gostou, então fica parecendo assim, se eu não levantar, se eu não ficar em pé, vai parecer que eu não, né, que eu não entendi o espetáculo. E o europeu não, o europeu tem essa medida. Me estendi muito aqui nessa resposta, mas é porque eu acho isso muito, muito interessante. Né? A Carla está colocando aí, tá aí a origem do maestro sempre voltar para um bis. Nem sempre. Aqui no Brasil muitas vezes sempre volta para um bis. Lá na Europa não, lá na Europa é só se eles gostaram realmente. Né? A Sara pergunta acima se em 30 anos de dedicação mínimos os fundamentos da dança e música devem ser iniciados na infância
Olha, eu não acho necessário que seja iniciado na infância, Sara. Eu mesmo não iniciei na infância. Eu comecei a estudar música com meus 15 anos. E depois comecei, não sou músico, né? Estudei assim um mínimo suficiente para ser um profissional da dança, né? E comecei com a dança com os meus 17 anos, né? E eu vejo muitos nomes, muitos grandes profissionais, inclusive, que não iniciaram na infância, né? Agora, claro, se você tem a chance de iniciar na infância, e aqui no Brasil muitas vezes isso é raro, infelizmente, melhor ainda, né? Que mais aqui que passou quando eu estava me estendendo aqui nessa resposta sobre os aplausos? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. A Vânia falou, eu iniciei depois dos 50 e quero dançar bem bonito. É isso aí, Vânia. Pode ter certeza que tá em tempo, tá? Meus pais, inclusive, iniciaram tarde. Quer dizer, meu pai iniciou cedo, mas assim, de uma forma com técnica, realmente, eles iniciaram tarde. Foram grandes dançarinos, né? Isso é muito comum na orquestra, né? O maestro sai e volta, exatamente. A medida brasileira, né, dos aplausos é eufórica e alegre, é isso aí. Por que eu comecei com a dança? O que me inspirou? A Silvia está perguntando aqui. O que me inspirou? Por que eu comecei com a dança? Vou resumir aqui para você, Silvia. Eu comecei com a dança logo após, ou um pouco antes, melhor dizendo, né, de eu entrar para a minha universidade de engenharia. Eu estava no ano, ali no terceiro ano do segundo grau, na época, que é o ano que precede o vestibular, né, o temido vestibular, e aí eu estava fazendo vestibular para engenharia mecânica quando eu comecei a dançar. Por quê? Os meus pais, eles tinham suas outras profissões, a minha mãe psicóloga, pedagoga, o meu pai advogado, trabalhava numa grande empresa de ônibus, mas eles eram apaixonados pela dança. E nesse momento, final da década de 80, eles dançavam por lazer, por hobby, mas já dançavam, já se sobressaíam muito no meio ali onde eles dançavam, nos lugares que eles dançavam, e muitos amigos, muitos conhecidos pediam eles para dar aula. E aí eles formavam, às vezes, grupos de pessoas no salão de festa no prédio, tinham alugado um salão para começar a dar umas aulas para amigos por diversão, sem nenhuma pretensão, né? E aí eles me chamavam de vez em quando, vamos lá, vamos dançar também. Eu falava que eu não gostava naquele momento, né? Eu tinha meus 16 anos, aí eu falava que eu não gostava. Mas, na verdade, depois eu descobri que não era que eu não gostava. Eu morria de vergonha, eu era muito tímido, ainda sou, apesar de não parecer, né? Então, eu fui, mas o que deu o pontapé inicial foi o quê? Eu comecei a namorar uma menina, Kina, né, que foi uma grande profissional da dança também, aqui de Belo Horizonte, uma grande professora, infelizmente faleceu no ano passado. Eu comecei a namorar a Kina e ela bailarina, ela não dançava dança de salão, era bailarina de jazz, de balé. Gostava muito de dança, obviamente, e quando ficou sabendo que meus pais dançavam, davam aulas e tal, vamos lá, me incentivou, né? Quando teve esse incentivo, eu fui, experimentei, e aí venci a minha timidez e passei, né? Me apaixonei, e é isso que acontece com a maioria das pessoas que conseguem vencer essa barreira. Às vezes é a timidez, às vezes né? As pessoas ficam criando outras resistências, né? Não tenho tempo, tem isso, tem aquilo outro, não levo jeito e tal. Quando vence essa primeira resistência e experimenta, a grande maioria, né, se apaixona. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a dançar uma vez, 2 vezes na semana, 3, dali a pouquinho eu estava dançando todos os dias. E era engraçado que a gente saía das aulas, né, à noite, e era uma época que você podia, a gente estacionava o carro às vezes no meio da rua, assim, estacionava numa esquina, perto de casa, né, de noite, 10 horas da noite, colocava música no som do carro e ia treinar no passeio, né, à luz da lua, assim, aquela coisa gostosa, assim, de namorados, adolescentes, mas, né, hoje, infelizmente, raramente você pode fazer, são raros os lugares que você pode fazer isso, mas antigamente, naquela época, a gente podia fazer isso. Parava, estacionava o carro e ia treinar ali, o tanto que a gente gostava, né, curtia aquilo, então queria treinar mais, saía da aula, queria treinar mais, parava e ia treinar no passeio com o som do carro ligado, né, sem incomodar a vizinhança. E aí foi isso, começamos a treinar cada vez mais, eu comecei aí logo a viajar, a buscar aí outros aprendizados fora do que eu tinha para aprender aqui com os meus pais e os outros professores que trabalhavam com eles, e aí
Logo em seguida, meus pais então decidiram fundar uma primeira escola, que foi a primeira escola especializada no ensino das danças de salão daqui de Minas Gerais, em sociedade, durou muitos poucos meses, e aí em novembro de 1990 fundaram a Mimulus. Nesse momento eu já substituía meu pai em algumas aulas, quando ele tinha que viajar a trabalho, lembrando que eram aulas somente individuais, só particulares, né? Não existia ainda naquele momento aqui esse esquema de aulas em grupo. Enfim, e ao mesmo tempo eu estava na minha Universidade de Engenharia Mecânica. No meio do meu curso de engenharia, já ali para 91, 92, eu vi que eu queria trabalhar com dança mesmo, decidi terminar o curso, só para ter o diploma, ou sabe-se lá o que iria acontecer na minha vida, né, dali para frente. Fui para um lado da engenharia, que é a engenharia de produção, onde eu iria estudar um pouco de administração, um pouco de economia, então eu sabia que isso me seria útil de qualquer forma, né? Formei, no dia que eu tive a colação de grau, eu tive que sair correndo da colação de grau, porque tinha baile na Mimulus, eu tinha apresentação. E dali, né, a engenharia ela continua caminhando paralelamente com o meu trabalho, porque eu sempre utilizo, né, os conceitos da física, da mecânica, e muito desses conceitos assim, da área de exatas. Né, eu gosto muito nos cursos que eu dou, palestras que eu dou para empresas, inclusive, eu faço esse paralelo, essa analogia, em como que a gente lida com habilidades como competências, como comunicação, liderança, planejamento estratégico, né, diversas habilidades, como que a gente lida, né, com essas habilidades na dança, né, e como que a gente pode transpor essa expertise, digamos assim, para outras áreas de conhecimento. E aí eu trago alguns dos meus conhecimentos da área de engenharia de produção, com certeza. A Silvia está perguntando aqui, teve apoio total dos seus pais? Tive, felizmente ou infelizmente, ainda não sei, né? Mas tive, sempre tive, é algo que é raro de se ver, né? Normalmente os pais acabam falando, não vai cantar dança, não vai mexer com dança, vai fazer alguma outra coisa, né? Vai ser engenheiro, né? Você está indo com engenharia, vai ser engenheiro. No entanto, não, eu tive total apoio deles desde o início, porque eles... a Mimulus foi crescendo, foi se tornando no que era ali o lazer, a diversão, o espaço que eles tinham montado como hobby para eles, foi se tornando cada vez mais, né, uma profissão. E então assim, sempre me apoiaram, né? Muito bem, deixa eu ver o que mais colocaram aqui nesses quadradinhos aqui embaixo. Vamos ver aqui. Foi após o primeiro tombo na dança com a Kekei que você resolveu se dedicar profissionalmente à dança? Não, Cris. Para quem quiser ver esse primeiro tombo, vai lá no nosso canal do YouTube, canal da Mimulus Escola de Dança. Se não me engano, é o primeiro vídeo que está postado lá. É um vídeo com o título assim, a primeira vez que Jomar Mesquita entrou por uma pista de dança. Kekei, que era a minha parceira ali naquele vídeo, é a minha irmã. Né? E aquela foi a primeira vez que eu entrei para uma pista de dança realmente. Mas não foi logo após, foi um pouco depois. Ali foi o ano de 1987, Cris, quando meu pai estava completando 50 anos. Então vai lá, assiste esse vídeo, pessoal, que aí vocês vão ver disso que a gente está falando. E aí tem um vídeo que está logo depois dele, onde eu explico muitos detalhes, muitas curiosidades sobre aquele vídeo. Né, onde aparece o meu tombo, a minha primeira dança. Foi a primeira mesmo, tá? Primeira mesmo. Então, onde eu conto algumas curiosidades sobre as pessoas dançando ali no fundo, a forma como elas dançavam, uma curiosidade sobre o universo ali daquela gafieira, onde estava acontecendo essa festa de 50 anos do meu pai. Então vale a pena vocês assistirem não somente o vídeo, que eu fiz uma edição muito de brincadeira ali, que eu brinco eu falo que é uma edição de autoajuda para os meus alunos, né, para mostrar que qualquer um pode aprender a dançar. Mas assiste o outro, porque no outro eu conto de curiosidades importantes para vocês conhecerem um pouquinho mais esse universo das danças de salão. Né? Jomar pode focar no público da engenharia para dar palestras e treinamentos motivacionais. Tem um vasto campo. Sim, Vânia, eu gosto muito de fazer isso e tenho muita vontade de ampliar esse meu trabalho. Né? Então eu já ministrei essas palestras, por exemplo, para os Correios, para ArcelorMittal, enfim, MSA Info, diversas empresas, mas gostaria muito de fazer isso, fazer mais, que é algo que eu adoro fazer, né? Essas palestras sobre esse tema. E é uma palestra espetáculo, é uma palestra muito gostosa, porque é uma palestra onde eu vou falando desses conceitos e aí danço um pouco
com uma parceira, demonstrando na prática como funciona essa questão da comunicação, da liderança, do planejamento, etc. na dança. Falo um pouco mais, falo sobre criatividade, etc. E aí danço, demonstrando na prática como que funciona. E encerro a palestra com uma coreografia, que é o trecho de um dos espetáculos mais famosos aí da companhia. Então eu adoro fazer esse trabalho, a gente chama de palestra, espetáculo, né? Ah, pode recomendar clientes, Vânia, será muito bem-vinda, pode até ganhar comissão, inclusive. Aliás, por falar em ganhar comissão, pessoal, hoje teve umas pessoas que ficaram surpresas aí, surpresas positivamente, isso é muito legal, né? Queria até agradecer, por quê? Essa aula aberta que vai acontecer agora, às 19h30, que é a aula de dança sola, então eu expliquei um pouquinho no início, explico um pouco mais agora, 19h30, quem quiser o link, entra aí na nossa bio, tá? Que é por ali você vai ser direcionado, você vai ver, tem um link do Ebanks, onde você faz o seu cadastro rapidinho e recebe o link, 19h30. É uma aula onde a gente vai trabalhar de forma muito dinâmica, sequências, movimentos novos de salsa, swing, samba, bachata, beleza? Que depois, quem quiser, pode estender aí para fazer com seus parceiros. Mas a ideia é fazer uma aula bem dinâmica para tirar o pessoal do sedentarismo aí do pandemônio, né? E aprender mais, dançar bastante. Mas é uma aula aberta, quem quiser fazer pode fazer, é gratuita, mas quem quiser através do link, o link te dá essa opção de você simplesmente, não, eu quero receber o link e pronto. Ou então não, eu quero fazer uma contribuição voluntária para essa aula. Então você tem essa possibilidade de fazer essa contribuição voluntária para essa aula. Então de vez em quando a gente vai ter eventos dessa forma, nesse formato. Não tem problema nenhum se você não puder, não quiser contribuir, você vai receber o link, vai ter a sua participação. Inclusive no baile que a gente está programando, inclusive estamos esperando sugestões de vocês, tá? Para esse baile que nós estamos programando para o dia 12 de setembro, sábado, às 20 horas. Um primeiro baile virtual aqui da Mimulus Digital. Tá? Então estamos programando um formato bem legal, bem gostoso, mas mesmo para aqueles que, não precisa ter nada demais no baile, música gostosa, um bom DJ tocando músicas gostosas para vocês dançarem em casa, sozinhos, com um par, no escurinho, de vídeo fechado, de vídeo aberto, como vocês quiserem. Mas quem tiver sugestões de coisas interessantes que a gente possa introduzir nesse baile, por favor, coloque pra gente. Manda aí no nosso Instagram, manda lá no nosso Telegram, por WhatsApp, pelo nosso site, como vocês quiserem, tá? E o legal, então, é essa participação. Então esse baile, por exemplo, vai funcionar assim. Assim como outras iniciativas, né? Outros encontros, outros bate-papos, outras aulas abertas como essa, por exemplo, a gente vai colocar nesse esquema. Você pode entrar lá no Ebanks, você, né, preenche rapidinho, pega o link, pode ter a contribuição voluntária ou não. Se não tiver contribuição voluntária, a gente vai ficar chateado com você de forma alguma, de forma alguma. Mas essa é uma maneira que a gente encontrou, né, não vamos fazer um baile vendendo ingressos. Ainda mais num momento como esse, né, em que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades financeiras, inclusive, né? Então não vamos fazer um baile vendendo ingresso. Poxa, quem puder contribuir com uma contribuição voluntária dentro das suas possibilidades, lindo. Isso vai ser importante pra gente? Vai, né? Tem muita gente que acha, nossa, a Mimulus Digital tá lá arrasando, né? Tá rachando de ganhar dinheiro. Eu não sei quem é que tá rachando de ganhar dinheiro nesse momento pelo qual nós estamos passando. Nós estamos com o nosso galpão, nosso espaço fechado há 6 meses, né? 6 meses lá parado. E com os custos fixos rolando, claro, muita coisa renegociada, etc. Mas as aulas virtuais estão funcionando bem, a gente está adorando, né? Mas essa contribuição voluntária, claro, não vou negar, vai acabar colaborando também para que a gente possa manter o nosso funcionamento, para que a gente possa retornar em breve, quando as autoridades permitirem aí, para o nosso funcionamento presencial, né? A Nicilessa, grande Nicinha, para quem não sabe, é a nossa aluna pré-histórica, eu falo isso, ela fica com raiva de mim, mas é porque ela é minha aluna desde antes de existir a Mimulus, ela foi minha primeira aluna particular, ela faz aula comigo e continua sendo aluna, né, amiga muito querida, faz aula comigo já há mais de 30 anos, minha grande amiga e aluna número 1, né, número 1 literalmente, se reinventou durante a pandemia. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram? Nossa,
Qual foi o maior desafio que a gente não teve? Né? São muitos os desafios, mas eu acho que talvez assim o desafio maior que a gente ainda enfrenta dia a dia é o quê? É encontrar, né, o que de melhor a gente pode oferecer para o nosso cliente, para os nossos alunos, né? Porque quando a gente está ali presencialmente, a gente tem esse contato, a gente está vendo se o aluno está satisfeito com a aula, se não está, se ele está ali sorridente, se ele não está, se ele saiu satisfeito ou não, ele está ali comentando, né, na secretaria com a Mônica. Nesse momento, né, longe aqui com esse contato virtual, além, né, nós temos grandes vantagens, como eu citei mais cedo aí, mas tem essa dificuldade, né? É mais difícil da gente sentir o que o aluno quer, se ele está satisfeito com a aula X, ou se ele gostou mais foi da aula Y. Por isso eu estou sempre aqui pedindo para vocês, nos enviem os seus feedbacks, as suas sugestões, os seus comentários, né? Coloca aqui pra gente, né, o que você gostaria de ter, que aula que você gostaria de ter, ou se a aula que você experimentou você achou legal ou não, por que você não gostou, por que você gostou, né? Porque isso talvez entre os muitos desafios seja um que a gente enfrenta diariamente, né? Tem cursos que às vezes a gente acha que, nossa, isso vai emplacar, vai ser super legal, e de repente não, tem uma procura pequena. E a gente fica na dúvida, será que tem uma procura pequena porque as pessoas estão sem dinheiro, estão nesse momento difícil, estão sem tempo, né? Ou então outros que a gente acha, não, esse aqui, vamos lá, e as pessoas adoram. Então esse feedback pra gente é muito importante. A Carla está colocando, estou adorando as aulas online, mas não vejo a hora de voltar. Sim, a gente vai manter as duas possibilidades, né? A aula presencial e a aula online. A aula online veio para ficar, a Mimos Digital já estava nos nossos planos há anos. A gente só não tinha tido tempo para fazê-la acontecer. Agora aconteceu e veio para ficar. Deixa eu ver o que mais que tinha passado aqui, ó. Baile virtual eu quero, já tenho parceiro. Sugiro tocar tangueto, adoro. Maravilha, ó, vamos anotar, tocar tangueto. Qual é o espetáculo que você mais gosta para a gente assistir? A Sandra está perguntando aqui, ó. Bom, são muitos espetáculos aí do repertório da companhia. Eu, muito sinceramente, eu não tenho um de minha preferência, porque eles são muito diferentes, ao meu ver, são universos muito diferentes. Então eu gosto muito de saber das pessoas, qual que elas mais gostaram, né? Eu digo assim, tem dias, às vezes, se eu estou num momento mais introspectivo, aí eu gosto mais de um determinado espetáculo, ou eu gosto mais de dançar determinadas danças. Se eu estou num dia mais alegre, eufórico, eu vou gostar mais de um outro espetáculo, mas não tem um assim de minha preferência não, Sandra. Eu tenho muito que agradecer, assim, não é que agradecer, isso é fruto do nosso trabalho, né? Quer dizer, eu nunca levei adiante nenhum espetáculo que eu não tivesse paixão por ele. Então por isso assim eu falo que eu gosto de todos. Todos eles eu levei à frente sempre com muita paixão. Paixão pela trilha sonora, paixão pelo cenário, pela luz, por tudo, né? Então, como eu estava dirigindo, eu ia colocando tudo ali do jeito que eu mais gostasse, né? Então, assim, eu sou muito apaixonado por todos eles, né? Igual filho. É igual filho, falar assim, qual que você prefere? Eu tenho dois. Não, eu sou completamente apaixonado por todos dois. São diferentes, são paixões diferentes, são idades diferentes, tem espetáculos mais antigos, espetáculos mais novos, mas eu sou apaixonado por todos eles. E espetáculo é muito parecido com filho, assim, dá um trabalho, é um sofrimento grande para nascer, né? E aí eu recomendo, vai lá no nosso canal do YouTube, que ali vocês vão encontrar clipezinhos, pequenos clipes com imagens aí dos nossos trabalhos. A gente não tem liberado os espetáculos na íntegra aí para vocês assistirem por causa dos direitos autorais da música, os direitos autorais musicais, né, que não foram trilhas especialmente compostas para a gente, então a gente não detém os direitos autorais para poder,
né, liberá-los assim na íntegra. Então a gente gosta muito de respeitar aí, né, os direitos dos compositores, claro. Mas no nosso Instagram da companhia, porque esse é o Instagram da escola, no Instagram da companhia, vocês encontram inclusive links lá, vídeos com imagens que muito mais extensas, com mais imagens do que vocês encontram no nosso canal do YouTube. Entrando no nosso site também, tem lá Mimos Companhia de Dança, vídeos, por ali vocês vão chegar em links também dos vídeos do canal da companhia. Agora, aproveita, vai lá no canal do YouTube da companhia, faz a sua inscrição no canal, vai lá no canal do YouTube da escola, onde estão as nossas lives, e essa live também vai estar lá, né? Coloca, faz a sua inscrição lá, que isso vai ser muito importante pra gente. Da mesma forma que vocês estão aqui seguindo o Instagram da escola, vai lá e segue o Instagram da companhia também, Mimo Lucia Danca, ok? Aliás, fiquem atentos que logo logo vai ter novidade aí, tem uns vídeos que foram editados aí, estão sendo editados, estão em fase final de edição aí, pelo Rodrigo, grande bailarino da companhia, Andréia Pinheiro e Dona Baby, minha mãe tá lá na ativa, fazendo vídeos, né? Eu até fiquei meio de fora desse vídeo, eles me deixaram de fora, não quiseram saber de mim não, mas está ficando lindo, fiquem atentos que logo logo vai ter novidade lá. A Lu Luciene do Sávio está dizendo que é apaixonada pelo Pretérito Imperfeito. Então, fica a dica, vai lá assistir Pretérito Imperfeito. A Sara falou, eu sou apaixonada pelo De Carne e Sonho. Então, vai lá, pessoal, assiste e depois manda uma mensagem pra gente lá no canal mesmo. Olha, eu preferi esse, adorei esse. Tá bom? Eu vou adorar saber a opinião de vocês. A Josiane está dizendo, se não fosse online, não poderia fazer aulas com você, estou adorando. A Josiane é nossa querida aluna aí da Mimulus Digital, que não perde uma aula lá de Curitiba. Tá? Adoro, sempre que você liga ali o Zoom, ela é uma das primeiras a entrar, super atenta, depois fica lá pedindo material complementar, super dedicada. Josiane, é isso aí, isso também tem sido muito legal, né? A gente tem tido alunos fazendo aula lá da Europa, tem alunos, sábado, por exemplo, na aula que a gente estava dando de História do Swing, tinha Josiane de Curitiba, tinha gente de Recife, tinha gente de Brasília, tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, né? Todo mundo junto lá fazendo aula. Então essas são as grandes vantagens, né, que esse momento nos traz e que vai permanecer, né? A Carla está dizendo que os desafios que a gente propõe nas aulas, que ela achou motivadores, pois a gente faz a filmagem para ver como estamos fazendo, os passos e serve para uma avaliação. Sim, a Carla é uma aluna animadíssima que topou esses desafios, assim como o Adriano, o Roberto, né? Aí gravam, né? Se filmam fazendo e me mandam, né? Mandam no grupo e tal. Aqueles que ficam com vergonha de mandar no grupo, não tem problema mandar no particular para mim. E eu adoro aí corrigir, passar os feedbacks. E às vezes é até, dependendo, é até mais legal do que numa aula presencial, né? Que às vezes você está ali com a turma toda, você às vezes não tem tanto tempo para dedicar a cada um. Na aula online tem essa vantagem também. O aluno ele pode gravar o videozinho, te mandar, e eu posso ali dedicar um tempo especialmente para ele. Falar, olha, melhora isso aqui foi legal e tal. Vai lá, faz de novo e manda de volta. Tem muitos alunos que estão fazendo isso. Não mandam no grupo, mas mandam diretamente para mim. E eu adoro fazer isso. Então fiquem à vontade. Agora, quando manda no grupo é mais legal ainda, porque aí os outros olham também, né, podem aprender, né, com as dificuldades dos colegas. Então isso é muito bom. Qual a porcentagem de alunos que comentam? Estou voltando um pouquinho aqui. A Sara está dizendo o quê, Sara? Isso é em relação às pessoas que passam esse feedback? Eu não tenho, também não tenho assim essa porcentagem, mas eu gostaria que fosse muito mais. Né? Por isso que eu estava dizendo assim, desse desafio, eu queria que fosse muito mais gente que estivesse dando esse feedback, passando essas sugestões para a gente. O curso do tango da Juliana vai continuar? Vai continuar normalmente. Esses cursos que estão funcionando nesses módulos de 4 aulas, eles estão fazendo muito sucesso, então a gente está mantendo eles como uma turma regular. A cada 4 aulas há uma renovação, né? Você faz o pagamento de um novo módulo, de mais uma série de mais 4 aulas, mas enquanto se mantém esse número mínimo para a turma, né, se manter, o curso continua. Então, Juliana continua com a aula dela, nessa quarta-feira, 19 horas, e como são módulos,
Novos alunos que quiserem entrar, poxa, mas eu não fiz, tá tendo curso da Juliana de tango, aliás, muito legal, Desmistificando o Tango, onde ela ensina o tango por um viés da consciência corporal, por uma linguagem muito diferente do que normalmente os professores de tango trabalham, então os alunos estão gostando muito. E aí, se você quiser entrar, mesmo tendo perdido as aulas anteriores, eu te garanto que você pode entrar. E aí você vai acompanhar as aulas tranquilamente. Se você quiser, inclusive, adquirir os módulos anteriores, também pode. Porque todas as aulas são gravadas e você pode adquirir as aulas que passaram antes. Muito bem, olha só. A gente está quase chegando no final. Eu adorei essa nova experiência de responder perguntas, dúvidas de vocês. Adorei, espero que vocês tenham gostado também, tá? Excepcionalmente, nessa quarta-feira, nós não vamos ter a live de quarta-feira, excepcionalmente. Espero que vocês fiquem com saudade de mim, eu vou ficar com muita saudade de vocês, tá? Eu não queria de jeito nenhum, a gente já estava até com ela programada, mas vai ter uma reunião do colégio da minha filha e eu, como um pai dedicadíssimo, não poderia faltar. Então, na quarta-feira, exatamente no horário da live, eu vou estar nessa reunião virtual do colégio da minha filha, né? Então não vamos ser na quarta-feira, mas na sexta a gente está de volta. Na sexta a gente está de volta com uma convidada especialíssima que está aqui na live conosco, que tem acompanhado todas as lives e esse foi um dos, porque são vários motivos, mas esse foi um dos motivos que me fez convidá-la para dividir essa live de sexta-feira. Fica a surpresa aí, na quinta-feira a gente divulga quem é essa convidada especialíssima de sexta-feira, 18 horas. Semana que vem a gente retoma, segunda, quarta e sexta, as lives. A gente vai tirar um dia para fazer essa live interativa aqui com vocês. Hoje, eu acho que, não sei se alguns não escutaram no início ou não se animaram, mas tem a possibilidade de você entrar ao vivo aqui comigo por vídeo, em vez de você só colocar o comentário aí. Entra ao vivo comigo, manda uma solicitação aqui, coloca uma mensagem, eu quero fazer minha pergunta ao vivo. Aí eu te chamo aqui ao vivo, entra a sua imagem e a gente vai bater papo ao vivo aqui. Claro que não vai poder demorar muito, porque eu tenho que responder os outros, mas a gente fica, você coloca o seu comentário, faz a sua observação, né? E a gente segue aqui. Então na próxima que a gente tiver nesse esquema semana que vem, tá? Eu espero que vocês se animem a entrar junto comigo aqui ao vivo, tá bom? E, tô falando em feedbacks, coloca pra gente, porque hoje a gente deixou o tema aberto. Vamos falar sobre dança de salão. Se vocês quiserem, a gente pode manter assim também nas próximas. Não importa que área da dança de salão, ensino, palcos, história, música, não importa, tá? Agora, podemos também focar. Vamos fazer uma só sobre curiosidade, sobre história das danças de salão. Vamos fazer uma só sobre casos de bastidores dos palcos da dança de salão, né? Vamos fazer, não sei, aí vocês podem colocar as sugestões, tá? A Carla falou que eu até entraria, mas não tem botão de pedir para entrar pelo celular. Eu acho que não tem botão realmente não, mas você coloca uma mensagem aqui para mim, olha, quero entrar ao vivo, aí eu venho aqui e te chamo, tá certo? Aí eu faço, eu te chamo, então você já aprendeu, na próxima a gente pode fazer assim. A Sara falou, que tal você colocar umas músicas? A gente pode botar uma música de fundo aqui para acompanhar a live, realmente. Uma boa ideia. É isso aí, Cris. O Jomar pode chamar, eu posso chamar quem quiser entrar ao vivo aqui comigo. Mas quem tá querendo música mesmo, fica atento aí pro baile do dia 12 de setembro, tá? Então, perdeu a live, quer assistir o inicinho, vai estar aqui, daqui a pouco ela entra no nosso IGTV, tá? Ou então, a partir de amanhã, vai estar lá no nosso canal do YouTube, canal da Mimulus Escola de Dança, não confunda, porque tem o da Mimulus Companhia de Dança, ela entra no canal da Mimulus Escola de Dança. É isso aí, Sandra, live interativa, é essa a ideia. Adoro com os convidados, mas eu quero agora interagir mais com vocês também. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, eu quero vocês agora, 19h30, comigo na aula de dança sola. Beleza? Não tem o link ainda? Manda uma mensagem aí no Instagram que a gente te indica como entrar. Mais um livro para sugerir para vocês, que eu gostei dessa ideia aí, né? Deixa eu ver mais um livro para eu sugerir para vocês. Olha aqui, ó. Almanaque do Samba. Maravilhoso. Quem gosta de samba, cultura brasileira, Almanaque do Samba. Fica a dica aí para vocês, tá?
Aliás, gostei dessa ideia. Toda live vai ter isso agora. Toda live eu vou virar para trás aqui, vou pegar pelo menos um livro para sugerir para vocês. Boa ideia, não é não? Maravilha, pessoal. Ó, um beijo! Deixa eu ver o que mais estão escrevendo aqui. Maravilha! Sandra, muito obrigado pela sua participação. Cláudio Sobral, Sara, Nissinha, Cris, todos que interagiram aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Vejo vocês daqui a pouquinho pelo Zoom, 19h30. Valeu! Muito obrigado!